Uma aeromoça impede um homem negro de se sentar na primeira classe, mas quando ele revela quem realmente é, a aeromoça se arrepende amargamente e pede perdão de joelhos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol nascente pintava o horizonte de São Paulo com tons alaranjados enquanto Isabela Guimarães ajeitava o lenço azul marinho em seu pescoço, parte do impecável uniforme da Celestial Airlines. Do 20º andar de seu apartamento na Vila Nova Conceição, observava a cidade despertar através da janela de vidro que ia do chão ao teto. Seus dedos percorreram delicadamente a superfície polida do móvel de design assinado. Um sorriso de satisfação surgindo em seus lábios perfeitamente delineados com batom nude. 15 anos haviam se passado desde que deixara a pequena propriedade rural em Três Corações, Minas Gerais, onde seus pais ainda mantinham uma modesta produção de café. A lembrança do cheiro de terra molhada e das manhãs geladas colhendo grãos fazia seu estômago revirar. Havia enterrado aquele passado junto com os vestidos floridos simples e o sotaque carregado, que tanto se esforçara para perder. Senhores passageiros, em instantes, iniciaremos o embarque para o voo 745 com destino a Salvador. A voz melodiosa de Isabela ecoou pelo sistema de som do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sua dicção era perfeita, resultado de anos de cursos de oratória e técnicas de comunicação. A comissária de bordo da primeira classe era conhecida por sua eficiência impecável e pelo olhar criterioso que garantia que apenas passageiros adequados ocupassem os assentos premium da companhia. No mesmo momento, em outro ponto do aeroporto, o tenente-coronel Alexandre Junqueira terminava de passar pelo check-in. Vestia uma calça jeans escura e uma camisa polo preta, roupas confortáveis após 12 horas de uma missão exaustiva em Manaus. Seus olhos castanhos revelavam o cansaço acumulado, mas mantinha a postura ereta, característica de seus 20 anos de serviço no Exército Brasileiro. O oficial checou mais uma vez sua passagem de primeira classe, um upgrade oferecido pela companhia devido a um problema técnico em seu voo original. Tudo o que desejava eram 2 horas de tranquilidade até chegar em casa, em Salvador, onde sua esposa Teresa e seus 2 filhos o aguardavam. Passou a mão pelos cabelos curtos grisalhos nas têmporas, ajeitou a mochila nas costas e seguiu em direção ao portão de embarque. Na área VIP do aeroporto, Isabela coordenava sua equipe com precisão milimétrica. Cada detalhe era minuciosamente observado, desde a temperatura das bebidas servidas até a maneira como os jornais eram dispostos. Anos de dedicação a haviam transformado em uma profissional reconhecida, mas também alimentaram uma obsessão por status e aparências que se tornara sua marca registrada. Camila, certifique-se de que todos os passageiros da primeira classe tenham suas preferências registradas no sistema, orientou sua assistente mais nova, uma jovem loira que ainda estava em período de experiência. E lembre-se, na Celestial Airlines, mantemos um padrão. Nossos clientes premium esperam excelência. O que Isabela não sabia era que aquele dia aparentemente comum se transformaria em um marco em sua vida. As escolhas que faria nas próximas horas provocariam uma mudança irreversível em sua trajetória, forçando-a a confrontar não apenas seus preconceitos, mas também as sombras de um passado que tanto se esforçara para esquecer. O saguão do aeroporto fervilhava com sua usual agitação. Executivos apressados corriam para seus voos, famílias se despediam com abraços demorados e turistas desorientados consultavam os painéis de informação. Em meio ao caos organizado, Isabela reinava soberana em seu território cuidadosamente demarcado, sem imaginar que seu mundo estruturado estava prestes a desmoronar. Na fila de embarque, o tenente-coronel Alexandre observava discretamente o movimento, um hábito adquirido em anos de treinamento militar. Notou a forma como a comissária de bordo conduzia suas atividades com uma precisão quase militar, mas também percebeu algo mais. Um quê de artificialidade em seus gestos estudados, como se cada movimento fosse uma performance cuidadosamente ensaiada.
O sistema de som anunciou o início do embarque prioritário e os primeiros passageiros começaram a se movimentar. Isabela assumiu sua posição junto ao balcão, pronta para garantir que apenas os verdadeiros passageiros da primeira classe tivessem acesso ao seu domínio exclusivo. Seu olhar esquadrinhava cada pessoa que se aproximava, julgando roupas, acessórios e comportamento com a precisão de um scanner. No entanto, o destino havia escolhido aquele voo 745 para São Paulo como palco de uma lição que nem todo o dinheiro ou status social poderia comprar. Uma lição sobre preconceito, humildade e a verdadeira essência do caráter humano, que começaria a se desenrolar assim que o tenente-coronel Alexandre Junqueira apresentasse seu cartão de embarque na primeira classe. O momento do embarque havia chegado, e Isabela mantinha seu posto com a dignidade de uma rainha guardando seu reino. Seus olhos perspicazes avaliavam cada passageiro que se aproximava do corredor da primeira classe. Quando o tenente-coronel Alexandre apresentou seu cartão de embarque, algo em sua expressão mudou imperceptivelmente. "Com licença, senhor, acredito que houve um engano." Sua voz melodiosa carregava um tom condescendente, mal disfarçado. "O senhor está se dirigindo à primeira classe." Alexandre, que já havia enfrentado situações muito mais desafiadoras em sua carreira militar, manteve a calma. "Sim, este é meu assento", respondeu, estendendo novamente seu cartão de embarque. 4A. Isabela examinou o documento com um ceticismo mal disfarçado. "Deve haver algum erro no sistema? Deixe-me verificar." Seus dedos perfeitamente manicurados dançavam sobre o teclado do computador, procurando uma confirmação para suas suspeitas. Outros passageiros começavam a se acumular na fila, alguns observando a cena com curiosidade mal disfarçada. O comandante Miguel Peixoto, que pilotaria o voo naquele dia, passava pelo corredor quando notou a movimentação incomum. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o oficial. "Tenente-coronel Junqueira", exclamou com genuína satisfação. "Que honra tê-lo em nosso voo hoje. Como foi a missão em Manaus?" A expressão de Isabela congelou. Seu rosto, sempre tão controlado, começou a mostrar sinais de desconforto. O comandante Peixoto, um dos mais respeitados pilotos da companhia, não apenas conhecia aquele homem que ela estava questionando, como o tratava com evidente respeito. "Comandante Peixoto", Alexandre respondeu com um sorriso cansado. "Foi uma missão complexa, mas bem-sucedida. Agora só quero chegar em casa e descansar um pouco." O piloto se voltou para Isabela, que ainda segurava o cartão de embarque como se fosse uma peça de evidência. "Algum problema com o embarque, Isabela?" Não, comandante", ela respondeu rapidamente, sua voz perdendo aquele tom artificial de superioridade. "Apenas uma verificação de rotina." Enquanto Alexandre seguia para seu assento, Isabela sentia o peso dos olhares dos outros passageiros. Entre eles estava Dona Aparecida Mendonça, uma senhora elegante que frequentemente viajava na primeira classe e que sempre tratara Isabela com especial consideração. O olhar de desaprovação da passageira atingiu Isabela como uma bofetada silenciosa. O restante do embarque transcorreu em um silêncio tenso. Isabela realizava suas funções mecanicamente, sua mente repassando os eventos dos últimos minutos. Em seu íntimo, sabia que sua atitude havia sido motivada por preconceitos que ela nem mesmo admitia ter. Durante o voo, cada vez que precisava passar pelo assento 4A, Isabela sentia seu rosto queimar. O tenente-coronel Alexandre mantinha-se absorto em sua leitura, demonstrando uma dignidade que só fazia aumentar o constrangimento da comissária. Na área da tripulação, Camila, a assistente mais jovem, observava sua supervisora com outros olhos. "Sabe, Isabela", disse em um momento de pausa, "meu pai também veio do interior de Minas. Ele sempre diz que nossas raízes são nosso maior tesouro." Aquelas palavras atingiram Isabela como um raio. Como Camila sabia sobre suas origens? Será que seu passado não estava tão bem enterrado quanto pensava? A jovem assistente continuou suas atividades, deixando Isabela mergulhada em pensamentos inquietantes. Ao final do voo, enquanto os passageiros desembarcavam, o comandante Peixoto chamou Isabela para uma conversa reservada. Seu tom era grave, mas não agressivo. "Isabela, trabalho há 20 anos na aviação. Já vi muito preconceito disfarçado de procedimento padrão.
O que aconteceu hoje não reflete os valores da nossa companhia. As palavras do comandante ecoavam em sua mente enquanto ela arrumava seus pertences no final do turno. Seu telefone vibrou. Era uma notificação do Departamento de Recursos Humanos solicitando sua presença em uma reunião na manhã seguinte. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Isabela não conseguiu dormir. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se pensar em sua família em Três Corações. Lembrou-se de seu pai, que mesmo com as mãos calejadas pelo trabalho na lavoura, sempre a abraçava com tanto carinho. De sua mãe, que acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã da família. O espelho de sua penteadeira refletia uma imagem que ela já não reconhecia mais. Quem era aquela mulher que havia se tornado? Em que momento permitiu que a busca por status e aceitação social envenenasse sua alma, a ponto de fazê-la tratar outras pessoas com o mesmo preconceito que um dia ela própria sofreu? O prédio da Celestial Airlines na Avenida Paulista resplandecia sob o sol da manhã. Isabela atravessou o saguão principal sentindo o peso dos olhares dos colegas. As notícias voavam mais rápido que os próprios aviões da companhia, e o incidente do voo 745 já era tema de conversas sussurradas nos corredores. Na sala de reuniões do 15º andar, Regina Vasconcelos, diretora de Recursos Humanos, a aguardava com uma expressão séria. Ao seu lado estava Leonardo Bueno, supervisor-geral das tripulações, um homem conhecido por sua postura firme, mas justa. Isabela, começou Regina, ajeitando os óculos de armação dourada. Recebemos uma reclamação formal do comandante Peixoto sobre seus atos discriminatórios contra um passageiro. Além disso, diversos passageiros registraram queixas através de nossos canais oficiais. O coração de Isabela acelerou. Em 15 anos de carreira, nunca estivera do outro lado da mesa em uma situação disciplinar. Posso explicar? Começou, mas foi interrompida por Leonardo. O que exatamente você explicaria, Isabela? Que assumiu que um oficial do Exército Brasileiro não poderia viajar na primeira classe por causa da cor de sua pele? A dureza nas palavras do supervisor a atingiu como um tapa. Regina deslizou sobre a mesa um tablet mostrando as redes sociais da companhia. Vários comentários mencionavam o incidente, alguns incluindo fotos tiradas durante o embarque. A hashtag #AmaraPreconceito não estava ganhando força, e o nome da Celestial Airlines estava sendo arrastado para o centro de uma tempestade de críticas. Entre os passageiros que registraram queixa está Dona Aparecida Mendonça, continuou Regina. Ela é membro do conselho de uma das maiores fundações de combate ao racismo do país. Imagino que você a conheça bem, considerando que ela viaja frequentemente conosco. Isabela sentiu o sangue gelar. Dona Aparecida não era apenas uma passageira assídua. Era uma figura respeitada nos círculos sociais que Isabela tanto se esforçara para penetrar. Estamos te afastando das suas funções por tempo indeterminado, declarou Leonardo. Você será encaminhada para um programa de reeducação sobre diversidade e inclusão. Sua permanência na empresa dependerá de uma avaliação completa do seu progresso. Enquanto deixava o prédio, Isabela sentia seu mundo desmoronar. Seu telefone não parava de vibrar com notificações, mensagens de conhecidos, alguns expressando desapontamento, outros cortando relações publicamente nas redes sociais. Em seu apartamento, tentou se distrair com a vista da cidade, mas até isso parecia diferente agora. Os prédios luxuosos que antes representavam seu sucesso, agora pareciam prisões de vidro e concreto, símbolos de uma vida construída sobre bases frágeis. Seu celular tocou novamente. Era um número de Minas Gerais que ela reconheceu imediatamente. Sua mãe. Depois de anos minimizando o contato com a família, reduzindo-o a raras mensagens em datas comemorativas, aquela ligação parecia um chamado do destino. Filha. A voz suave de Dona Cecília atravessou anos de distanciamento. Vimos algumas coisas na internet. Está tudo bem? As lágrimas que Isabela contivera durante todo o dia finalmente rolaram. Mãe, sua voz falhou. O sotaque mineiro, que tanto se esforçara para esconder, escapou naturalmente. Sabe, filha, seu pai sempre diz que as maiores lições da vida vêm quando a gente menos espera, continuou Dona Cecília.
Às vezes precisamos voltar às nossas raízes para encontrar o caminho certo de novo. Na mesa de centro, uma revista de decoração mostrava uma matéria sobre sua cobertura, destacando o refinado gosto cosmopolita da bem-sucedida executiva da aviação. Isabela olhou para aquelas páginas e não reconheceu a mulher descrita ali. Seu telefone vibrou com uma nova notificação. Era uma mensagem de Camila, sua jovem assistente. Sei que não é o melhor momento, mas queria compartilhar algo com você. Meu pai está organizando um projeto social no Grajaú, trabalhando com jovens da periferia que sonham em trabalhar na aviação. Ele sempre diz que todos merecem a chance de voar alto. Aquelas palavras atingiram Isabela de uma maneira inesperada. Lembrou-se de si mesma anos atrás, uma jovem do interior que sonhava com os céus. Quando foi que permitiu que aquele sonho puro se transformasse em uma busca obsessiva por status social? Em Salvador, o tenente-coronel Alexandre Junqueira compartilhava o café da manhã com sua esposa Teresa, uma professora universitária, quando seu telefone tocou. Era o comandante Miguel Peixoto. Alexandre, desculpe incomodar tão cedo, mas achei que você deveria saber. A comissária Isabela foi afastada de suas funções, informou Miguel. Algumas pessoas estão usando o incidente para atacar a companhia nas redes sociais. Alexandre suspirou pesadamente. Como oficial de inteligência do Exército, estava acostumado a lidar com situações complexas, mas aquela o incomodava particularmente. Miguel, não era minha intenção causar tanto alvoroço. A questão não é você, Alexandre. É um problema sistêmico que precisava ser confrontado, respondeu o comandante. Inclusive há algo que você deveria saber. Fiz uma pesquisa sobre o histórico dela após o incidente. Isabela vem de uma família humilde do interior de Minas. Aparentemente, ela construiu toda uma persona para esconder suas origens. Teresa, que ouvia a conversa, tocou suavemente o braço do marido. Após 20 anos de casamento, ela conhecia bem aquela expressão pensativa dele. Enquanto isso, em São Paulo, Isabela enfrentava seu primeiro dia de afastamento. Pela primeira vez em anos, não tinha uma agenda lotada para preencher suas horas. O silêncio de seu apartamento era ensurdecedor. Navegando pela internet, encontrou um vídeo que estava viralizando. Era uma entrevista antiga sua para um programa de TV local, onde falava sobre meritocracia e conquistar espaço com esforço próprio. Agora aquelas palavras soavam vazias e hipócritas. Seu interfone tocou. Era Dona Aparecida Mendonça. Por um momento, Isabela considerou não atender, mas algo em seu íntimo dizia que precisava enfrentar aquela situação. A senhora elegante que entrou em seu apartamento não demonstrava a hostilidade que Isabela esperava. Ao contrário, seus olhos transmitiam uma mistura de compaixão e determinação. Sabe, Isabela, começou Dona Aparecida, recusando educadamente o café oferecido. Quando vim ao Brasil pela primeira vez, nos anos 60, era uma jovem bailarina portuguesa. Sofri muito preconceito por ser imigrante, mesmo sendo branca e europeia. Aprendi que a dor da discriminação tem muitas faces. Isabela escutava em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Dona Aparecida continuou. Mas o que me traz aqui hoje não é apenas o incidente com o tenente-coronel. É algo que descobri sobre você. Algo que me fez ver essa situação por outro ângulo. A senhora abriu sua bolsa e retirou uma antiga reportagem de jornal. Era uma matéria sobre um projeto social em Três Corações, destacando uma jovem que havia conseguido uma bolsa de estudos para um curso de comissária de bordo. Na foto em preto e branco, uma Isabela adolescente sorria ao lado de seus pais. Você era essa jovem, não era? A que dizia que seu sonho era provar que gente simples também pode voar alto. Dona Aparecida citou a manchete. O que aconteceu com aquela menina, Isabela? As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Aquela reportagem era parte de um passado que ela tentara enterrar. O projeto social mencionado havia sido fundamental para sua formação, uma oportunidade que mudou sua vida. Como encontrou isso? Perguntou com a voz trêmula. Minha fundação apoiava projetos sociais em Minas Gerais na época. Quando vi seu nome nas manchetes recentes, algo me pareceu familiar. Fiz algumas pesquisas e conectei os pontos.
explicou Dona Aparecida. Sabe, Isabela, às vezes nos perdemos tanto tentando ser quem achamos que deveríamos ser, que esquecemos quem realmente somos. Naquele momento, o telefone de Isabela tocou novamente. Era outro número de Minas Gerais, mas dessa vez era diferente. Pertencia a Maria do Carmo, sua antiga mentora do projeto social, aquela que havia acreditado em seu potencial quando ninguém mais acreditava. Não precisa atender agora, disse Dona Aparecida, levantando-se. Mas quando estiver pronta, talvez seja a hora de reconectar com suas raízes. E talvez sua experiência possa ajudar outros jovens que estão onde você estava há 15 anos. Após a saída de Dona Aparecida, Isabela permaneceu sentada, olhando para a reportagem antiga. A jovem da foto sorria com uma esperança genuína, uma pureza de propósito que ela havia perdido em algum momento de sua jornada. Em seu celular, a chamada perdida de Maria do Carmo piscava como um farol, apontando um caminho de volta para casa. A antiga reportagem sobre o projeto social permanecia sobre a mesa de centro do apartamento de Isabela, como um espelho do passado, refletindo uma verdade há muito esquecida. Após horas contemplando aquela jovem esperançosa na foto em preto e branco, ela finalmente criou coragem para retornar à ligação de Maria do Carmo. Belinha? A voz familiar do outro lado da linha trouxe lágrimas aos seus olhos. Ninguém a chamava assim há 15 anos. Eu sabia que um dia você voltaria a fazer contato. Maria, me desculpe por todo esse tempo, Isabela respondeu, sua voz embargada. Eu não sei nem por onde começar. Que tal começar me contando como você está? De verdade, sem a máscara que você criou para o mundo? A pergunta gentil de Maria do Carmo atingiu o cerne da questão. Durante as 2 horas seguintes, Isabela desabafou como não fazia há anos. Contou sobre sua ascensão na Celestial Airlines, as escolhas que fez, as pessoas que deixou para trás e o recente incidente que havia despedaçado sua cuidadosamente construída fachada de superioridade. Sabe, Belinha, Maria do Carmo falou após ouvir atentamente, ainda mantenho o projeto social aqui em Três Corações. Agora é maior, atendemos jovens de toda a região. Muitos deles me lembram você naquela época. Determinados, sonhadores, querendo provar seu valor para o mundo. Um silêncio significativo pairou entre as duas mulheres. Na semana que vem, continuou Maria, teremos uma cerimônia de formatura. 15 jovens conquistaram bolsas de estudo para cursos de aviação. Seria significativo se você pudesse estar presente. Isabela sentiu seu coração acelerar. A ideia de retornar a Três Corações, de enfrentar seu passado cara a cara, a assustava e atraía ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala para a viagem, encontrou no fundo de seu closet uma caixa que não abria há anos. Dentro estava seu primeiro uniforme de comissária, cuidadosamente dobrado, junto com um caderno de anotações do curso. Na primeira página, uma frase escrita com sua letra adolescente. Não importa o quão alto você voe, nunca esqueça de onde veio. A viagem de São Paulo a Três Corações foi uma jornada não apenas geográfica, mas também emocional. Cada quilômetro percorrido parecia levar Isabela mais próxima de sua verdadeira essência. O cheiro característico do café, as montanhas de Minas Gerais, tudo trazia memórias que ela havia tentado suprimir. Chegando à cidade, hospedou-se em uma pousada simples, evitando propositalmente o único hotel de luxo local. Da janela de seu quarto, podia ver a igreja matriz onde, aos domingos, costumava participar do coral. O sino ainda tocava nos mesmos horários, como se o tempo não tivesse passado. Maria do Carmo a encontrou para um café da tarde na padaria Sabor de Minas, onde Isabela costumava trabalhar nos fins de semana durante o ensino médio. O estabelecimento havia sido reformado, mas o pão de queijo ainda tinha o mesmo aroma irresistível. Você sabia que a Juliana, aquela menina que trabalhava com você aqui, agora é a dona da padaria? Comentou Maria. Ela nunca saiu de Três Corações, mas transformou este lugar em um dos pontos mais queridos da cidade. Enquanto conversavam, clientes entravam e saíam. Alguns reconheceram Isabela, acenando discretamente. Não havia julgamento em seus olhares, apenas uma curiosidade genuína sobre a volta da menina que foi ser comissária.
Amanhã, antes da cerimônia de formatura, disse Maria, gostaria que você conhecesse alguns dos nossos alunos, especialmente a Ana Carolina. Ela me lembra muito você. É filha de agricultores, trabalha para ajudar em casa e tem um sonho enorme de trabalhar na aviação. Mas, diferente de você naquela época, ela tem medo de perder suas raízes se conseguir realizar seu sonho. As palavras de Maria atingiram Isabela profundamente. Era como se o universo estivesse lhe oferecendo uma chance de redenção, uma oportunidade de impedir que outra jovem cometesse os mesmos erros que ela. Maria, Isabela começou hesitante. Você acha que ainda há espaço para mim aqui? Depois de tudo? A mentora sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. Belinha, às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. E sabe o que é mais bonito? O caminho sempre esteve aqui, esperando você estar pronta para percorrê-lo novamente. Na manhã seguinte, o Centro Comunitário de Três Corações fervilhava com a energia dos jovens que se preparavam para a cerimônia de formatura. Isabela chegou cedo, a pedido de Maria do Carmo, e foi apresentada a Ana Carolina, uma jovem de 18 anos com olhos brilhantes e determinados. Você é a Isabela? Perguntou Ana, sua voz traindo uma mistura de admiração e nervosismo. A Maria sempre fala de você. Disse que foi a primeira aluna do projeto a se tornar comissária de bordo. Sentadas em um banco no jardim do centro comunitário, Isabela escutou Ana falar sobre seus sonhos, seus medos e suas esperanças. A jovem contou sobre as manhãs, ajudando os pais na colheita do café antes de ir para a escola. Sobre as noites estudando à luz de velas, quando a energia falhava durante as tempestades. Sobre o medo de decepcionar sua família se partisse para a cidade grande. Sabe o que mais me assusta? Confidenciou Ana. É a ideia de me transformar em alguém que minha família não reconheça mais. De perder quem eu sou no processo de me tornar quem eu quero ser. Aquelas palavras atingiram Isabela como um raio. Era exatamente o que havia acontecido com ela. Mas ouvir esse medo sendo articulado por uma jovem que estava no início de sua jornada trouxe uma nova perspectiva. Ana, Isabela começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Por muito tempo eu acreditei que precisava escolher entre sucesso e minhas raízes. Foi o maior erro que cometi. Enquanto conversavam, outros alunos do projeto se aproximaram, curiosos para ouvir a história da ex-aluna que havia se tornado comissária. Logo, formou-se uma roda de jovens, todos compartilhando seus sonhos e medos. Em meio à conversa, Isabela recebeu uma mensagem inesperada. Era do tenente-coronel Alexandre Junqueira. Senhorita Guimarães, soube que está em Três Corações. Gostaria de informar que estarei na cidade amanhã para uma palestra sobre liderança no projeto social da Maria do Carmo. Seria uma honra poder conversar pessoalmente com você. A mensagem a pegou de surpresa. Como ele sabia que ela estava ali? A resposta veio logo em seguida em outra mensagem, desta vez de Dona Aparecida. Querida, espero que não se importe, mas compartilhei com o tenente-coronel sobre sua viagem. Às vezes os encontros mais improváveis são exatamente o que precisamos. Durante a cerimônia de formatura, Isabela foi convidada a fazer um discurso improvisado. De pé, diante daqueles jovens cheios de esperança, ela sentiu algo diferente. Não era mais a comissária arrogante que julgava pessoas por sua aparência, nem a menina insegura do interior. Era alguém no processo de redescoberta. Quando eu estava sentada onde vocês estão, começou ela, achava que sucesso significava deixar para trás tudo o que me lembrava de onde eu vim, construir uma vida baseada em aparências, em tentar provar meu valor através de status social. Mas aprendi, da maneira mais difícil, que nossas raízes não são correntes que nos prendem. São âncoras que nos mantêm firmes quando as tempestades da vida chegam. As palavras fluíam naturalmente, seu sotaque mineiro voltando sem que ela percebesse. Na plateia, Maria do Carmo sorria, lágrimas nos olhos. Entre os presentes, Isabela reconheceu rostos de sua época de estudante. Professores, vizinhos, antigos colegas. Pessoas que haviam acreditado nela quando ela mesma duvidava ser possível. Amanhã, continuou ela, teremos aqui um convidado especial. Alguém que, sem saber, me ajudou a enxergar verdades sobre mim mesma que eu tentava esconder.
E talvez seja esse o maior presente que podemos receber. Um espelho que nos mostra não apenas quem nos tornamos, mas quem podemos ser. Após a cerimônia, enquanto ajudava a organizar o espaço, Isabela encontrou uma foto antiga na parede do centro comunitário. Era do primeiro grupo de alunos do projeto. Ela entre eles, todos sorrindo com uniformes doados por uma companhia aérea. O sonho estava lá, puro e verdadeiro, antes de ser contaminado por preconceitos e falsas necessidades de afirmação social. Amanhã em Três Corações amanheceu com aquela garoa fina, típica das montanhas mineiras. Isabela acordou cedo, suas mãos tremendo levemente enquanto se preparava para o encontro com o tenente-coronel Alexandre. Optou por um visual simples: calça jeans, blusa branca e um blazer discreto. Uma escolha que refletia sua nova busca por autenticidade. No centro comunitário, a movimentação começou cedo. Os alunos do projeto social, ainda empolgados com a formatura do dia anterior, ajudavam a organizar o auditório para a palestra. Ana Carolina liderava um grupo que preparava as cadeiras, sua energia contagiante enchendo o ambiente. Isabela, chamou Maria do Carmo, aproximando-se com uma pasta antiga nas mãos. Encontrei algo que você precisa ver antes da palestra. Dentro da pasta, havia um jornal antigo com uma manchete que chamou sua atenção. Projeto social em Três Corações recebe apoio do Exército Brasileiro. Iniciativa promove inclusão e desenvolvimento profissional. A foto que acompanhava a matéria mostrou algo que fez o coração de Isabela parar por um momento. Entre os oficiais que apareciam na imagem estava um jovem tenente Alexandre Junqueira, 15 anos mais novo, durante uma visita ao projeto. Ele esteve aqui? Perguntou Isabela, sua voz mal escondendo a surpresa. Sim, respondeu Maria do Carmo. Foi um dos oficiais que ajudou a estabelecer nossa parceria com o Exército. Na época, você estava tão focada em seu próprio sonho que provavelmente nem notou. É curioso como a vida dá voltas, não? Antes que Isabela pudesse processar completamente essa informação, ouviu-se uma movimentação na entrada do centro. O tenente-coronel Alexandre havia chegado, acompanhado por Dona Aparecida Mendonça, que sorria de maneira enigmática. O primeiro encontro entre eles, desde o incidente no avião, foi carregado de emoção contida. Alexandre estendeu a mão com um sorriso gentil. Senhorita Guimarães, é bom vê-la em um contexto diferente. Tenente-coronel, Isabela respondeu, apertando sua mão. Eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu. Não vim aqui para receber desculpas. Ele interrompeu suavemente. Vim porque Dona Aparecida me contou sobre sua história com este lugar. E principalmente porque acredito que podemos transformar aquele momento difícil em algo positivo. Durante a palestra, Alexandre falou sobre liderança, preconceito e a importância de reconhecer e superar vieses inconscientes. Usando sua própria experiência como oficial negro do Exército, ele compartilhou histórias de superação e transformação. O verdadeiro líder, ele disse em determinado momento, olhando diretamente para Isabela, não é aquele que nunca comete erros, mas aquele que tem a coragem de reconhecê-los e a força para transformá-los em aprendizado. Ana Carolina, sentada ao lado de Isabela, absorvia cada palavra com intensidade. Em um momento particularmente tocante, levantou a mão e fez uma pergunta que silenciou o auditório. Coronel, como o senhor manteve sua essência mesmo alcançando posições de poder? Como não se perdeu no caminho? A resposta de Alexandre foi direta ao coração da questão. Mantendo-me conectado às minhas raízes. Cada vez que volto à minha comunidade, que compartilho com jovens como vocês, reconecto-me com o propósito maior da minha jornada. Após a palestra, durante um café informal, Alexandre aproximou-se de Isabela, que conversava com alguns alunos. Sabe, quando aquele incidente aconteceu, fiquei pensando por que ele me afetou tanto. Agora entendo. Vi em seus olhos o mesmo medo que já vi em tantos jovens. O medo de não pertencer, de não ser suficiente. Isabela sentiu lágrimas se formando. Como o senhor consegue ser tão compreensivo depois do que aconteceu? Porque já vi transformação suficiente na vida para saber que ela é possível, respondeu ele. E algo me diz que você está no meio de uma agora. Naquele momento,
Maria do Carmo se aproximou com uma proposta inesperada. Que tal unirmos forças? O projeto sempre precisou de mais mentores, pessoas que possam compartilhar não apenas sucessos, mas também suas histórias de superação e aprendizado. A sugestão pairou no ar como uma possibilidade de redenção. Isabela olhou ao redor, para os jovens sonhadores, para Alexandre com seu sorriso encorajador, para Dona Aparecida que assentia discretamente, e sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. Enquanto o sol se punha em Três Corações, Isabela caminhava com Alexandre e Dona Aparecida pelos jardins do centro comunitário. O cheiro de café recém-coado vinha da cozinha, onde alguns alunos preparavam um lanche para o encerramento do dia. Você sabia, começou Dona Aparecida, que foi o Alexandre quem me procurou depois do incidente? Não para reclamar, mas para entender sua história. Isabela olhou surpresa para o oficial. Por quê? Porque percebi que havia algo mais profundo ali, respondeu Alexandre. Em 20 anos de carreira militar, aprendi a ler pessoas. Seu comportamento não era apenas de preconceito, era de alguém lutando contra seus próprios fantasmas. A conversa foi interrompida por Ana Carolina, que se aproximou timidamente com uma pasta nas mãos. Desculpem interromper, mas... Isabela, você poderia dar uma olhada no meu projeto? É sobre como criar programas de inclusão na aviação comercial. Os quatro se sentaram em um banco próximo e Ana começou a apresentar suas ideias. Seu projeto propunha parcerias entre companhias aéreas e projetos sociais, criando oportunidades para jovens de comunidades carentes. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Dona Aparecida, folheando o projeto. É como você conseguiu unir desenvolvimento profissional com consciência social. Algo que muitos de nós demoramos anos para entender. Naquele momento, o telefone de Isabela tocou. Era Regina Vasconcelos, da Celestial Airlines. Com o coração acelerado, ela atendeu, colocando no viva voz a pedido de Dona Aparecida. Isabela, começou Regina, li o relatório sobre seu progresso no programa de reeducação. Também recebi algumas cartas interessantes. Uma do Tenente Coronel Junqueira e outra da Dona Aparecida Mendonça. Houve uma pausa significativa antes que Regina continuasse. Estamos considerando sua reintegração à companhia, mas com uma proposta diferente. Gostaríamos que você liderasse um novo programa de diversidade e inclusão na empresa, trabalhando diretamente com recrutamento e treinamento. Ana Carolina apertou a mão de Isabela em apoio, enquanto Alexandre e Dona Aparecida trocavam sorrisos cúmplices. Regina, respondeu Isabela após um momento de reflexão, agradeço a proposta, mas gostaria de sugerir uma adaptação. E se em vez de trabalhar apenas internamente, pudéssemos estabelecer uma parceria com projetos sociais como este de Três Corações? Continue, incentivou Regina, seu interesse evidente na voz. Tenho aqui em mãos um projeto desenvolvido por uma de nossas alunas. Isabela olhou para Ana com orgulho. É um programa completo de inclusão que poderia transformar não apenas nossa empresa, mas toda a indústria da aviação. A conversa se estendeu, com Dona Aparecida e Alexandre contribuindo com sugestões. Ao final, ficou acordado que Isabela dividiria seu tempo entre São Paulo e Três Corações, liderando a implementação do novo programa. Mais tarde, enquanto caminhavam até a padaria Sabor de Minas para um café de despedida, Alexandre compartilhou uma reflexão. Sabe, Isabela, quando aquele incidente aconteceu, você viu apenas um oficial negro sendo discriminado. Mas hoje, você ajudou a criar uma ponte entre dois mundos que precisavam se conectar. Na padaria, Juliana os recebeu com pão de queijo fresco e café coado na hora. O grupo foi surpreendido pela chegada de Maria do Carmo, acompanhada por uma visita inesperada. Os pais de Isabela. Filha, disse sua mãe, Dona Cecília, os olhos marejados. Seu pai e eu não poderíamos estar mais orgulhosos, não pelo cargo ou status, mas por ver você finalmente em paz consigo mesma. Seu pai, seu Antônio, um homem de poucas palavras, mas gestos significativos, colocou sobre a mesa um embrulho. Dentro estava o antigo avental que Isabela usava quando ajudava na colheita do café, cuidadosamente preservado todos esses anos. Para você nunca esquecer, disse ele simplesmente, que suas raízes são sua maior força. Ana Carolina, que observava a cena,
Sussurrou para Maria do Carmo. É isso que eu quero, sabe? Não apenas sucesso, mas essa conexão verdadeira com quem eu sou e de onde vim. 6 meses se passaram desde aquele reencontro em Três Corações. O escritório de Isabela na sede da Celestial Airlines agora ocupava um espaço no 15º andar, com vista para a Avenida Paulista. Mas não era mais a mesma sala asséptica e impessoal de antes. Nas paredes, fotos do projeto social dividiam espaço com trabalhos dos alunos e um quadro pintado por sua mãe, retratando a fazenda em Minas. Naquela manhã especial, Isabela organizava os últimos detalhes para o lançamento oficial do programa Asas do Futuro, uma iniciativa que nascera da fusão entre o projeto de Ana Carolina e sua própria experiência de vida. O auditório da companhia estava sendo preparado para receber representantes de várias empresas do setor aéreo, além de alunos e mentores do projeto social. Os crachás dos convidados de Três Corações já chegaram, informou Camila, que havia se tornado sua assistente executiva após demonstrar excepcional sensibilidade no trato com os jovens do programa. E o tenente-coronel Alexandre confirmou que chegará mais cedo para a reunião preparatória. Isabela sorriu, ajustando o porta-retratos em sua mesa, que mostrava a última turma de formandos do projeto. Ana Carolina estava entre eles, agora estagiária na área de recursos humanos da Celestial Airlines, sendo preparada para assumir um papel importante no programa de diversidade. Sabe, Camila, refletiu Isabela, às vezes penso em como um momento de crise pode mudar completamente nossa trajetória. Aquele dia no avião poderia ter sido apenas o fim da minha carreira, mas acabou se tornando o início de algo muito maior. O telefone tocou. Era Dona Aparecida Mendonça. Querida, estou no saguão com uma surpresa para você. Pode descer um momento? No lobby do prédio, Isabela encontrou não apenas Dona Aparecida, mas também um grupo de 15 jovens do interior de São Paulo, todos uniformizados com camisetas do projeto social. Entre eles, estava Rodrigo, um rapaz de 17 anos que havia participado da primeira turma do programa expandido. Trouxemos algo para mostrar antes da cerimônia, disse ele, nervoso, mas determinado. Com a ajuda dos colegas, desenrolou uma faixa colorida com os dizeres: obrigado por nos ensinar que nossas origens são nossa força. Isabela sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, lembrando-se das palavras de seu pai naquela tarde na padaria em Três Corações. A faixa havia sido pintada à mão, cada letra revelando o cuidado e carinho dos jovens. Não foi fácil convencer a segurança a deixar a gente entrar com isso, brincou Dona Aparecida. Mas achei importante você ver o impacto real do seu trabalho antes da cerimônia oficial. Enquanto conversava com os jovens, Isabela notou Regina Vasconcelos observando a cena do mezanino. A diretora de RH, que inicialmente havia sido cética quanto à viabilidade do programa, agora era uma das suas maiores defensoras dentro da empresa. Senhora Guimarães, chamou um dos jovens, Lucas, filho de agricultores do interior paulista. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como a senhora lida com pessoas que ainda demonstram preconceito, mesmo depois de tudo? A pergunta pegou Isabela de surpresa, mas a resposta veio naturalmente. Sabe, Lucas, aprendi que o preconceito muitas vezes nasce do medo e da ignorância. A melhor forma de combatê-lo é através do exemplo e da educação. Cada um de vocês ocupando espaços e mantendo suas raízes com orgulho faz mais contra o preconceito do que 1000 palestras poderiam fazer. O elevador se abriu, revelando o tenente-coronel Alexandre chegando para a reunião preparatória. Ao ver a cena no lobby, ele se aproximou com um sorriso caloroso. Parece que alguém antecipou nossa surpresa, comentou, trocando um olhar cúmplice com Dona Aparecida. Que surpresa? Perguntou Isabela, intrigada. Alexandre fez um sinal, e um grupo de oficiais do exército entrou no saguão carregando uma placa de metal polido. Era o anúncio oficial de uma parceria entre o Exército Brasileiro e o programa Asas do Futuro, estabelecendo um acordo de cooperação para a formação profissional em diversas áreas da aviação. Porque voar alto, leu Alexandre em voz alta as palavras gravadas na placa, não significa esquecer nossas raízes, mas usar sua força para ajudar outros a alçarem voo. O auditório da Celestial Airlines
estava lotado para o lançamento do programa Asas do Futuro. Na primeira fila, Dona Cecília e seu Antônio, pais de Isabela, sentavam-se ao lado de Maria do Carmo. Nas fileiras seguintes, executivos de várias companhias aéreas misturavam-se com alunos do projeto social, criando um mosaico diverso que refletia exatamente o espírito do programa. Isabela, vestindo um terninho azul marinho com um lenço colorido feito por sua mãe, ajustou o microfone no púlpito. Seu sotaque mineiro, agora assumido com orgulho, ecoou pelo ambiente. Há um ano, eu estava em outro auditório, muito parecido com este, recebendo uma notificação de afastamento. Naquele momento, pensei que era o fim da minha carreira. Hoje entendo que foi apenas o início de uma jornada muito mais significativa. Na plateia, Ana Carolina sorria, orgulhosa, usando seu novo uniforme de trainee da Celestial Airlines. Ao seu lado, Lucas e outros jovens do programa acompanhavam atentos, seus olhos brilhando com possibilidades futuras. O programa Asas do Futuro, continuou Isabela, não é apenas sobre criar oportunidades na aviação. É sobre reconhecer que diversidade não é um obstáculo a ser superado, mas uma força a ser celebrada. É sobre entender que nossas origens, nossas histórias, são parte fundamental de quem somos e do que podemos nos tornar. Regina Vasconcelos levantou-se para apresentar os números iniciais do programa. 20 empresas parceiras, 200 vagas de estágio e trainee reservadas para alunos de projetos sociais e um fundo de bolsas de estudo mantido por doações do setor privado. Mas os números não contam a história completa, interveio Dona Aparecida tomando a palavra. A verdadeira transformação está nas vidas tocadas, nas mentalidades mudadas, nas pontes construídas entre mundos que pareciam distantes demais para se conectar. O tenente-coronel Alexandre, agora coordenador da parceria com o Exército, compartilhou sua visão. Quando aquele incidente aconteceu no avião, poderia ter sido apenas mais um caso de discriminação. Mas às vezes, é precisamente nos momentos de maior escuridão que encontramos a luz para um novo caminho. Durante o coffee break, Isabela observava as interações ao seu redor com um sorriso sereno. Seu pai conversava animadamente com um grupo de executivos sobre a possibilidade de expandir o programa para o setor agrícola. Sua mãe ensinava algumas senhoras elegantes a fazer o café na tradicional forma mineira. Quem diria, né? Comentou Camila, aproximando-se com uma xícara de café, que aquele dia difícil nos traria até aqui. Sabe o que é mais incrível? Respondeu Isabela. Ver como as pessoas podem mudar quando damos a elas a oportunidade de serem melhores. No final do evento, enquanto os convidados se despediam, Ana Carolina aproximou-se de Isabela com uma proposta. Estive pensando, e se criássemos um programa de mentoria reversa, onde os jovens do projeto pudessem compartilhar suas experiências e perspectivas com os executivos das empresas? A sugestão capturou imediatamente a atenção de Regina e Alexandre, que estavam próximos. Isso, exclamou Regina, é exatamente o tipo de inovação que precisamos. Quebrar não apenas as barreiras de acesso, mas também as de compreensão. Mais tarde, em seu escritório, Isabela encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro havia uma carta do comandante Miguel Peixoto, que não pudera comparecer ao evento. Querida Isabela, às vezes, no comando de uma aeronave, encontramos turbulências inesperadas. O que define um bom piloto não é nunca enfrentar tempestades, mas sim como ele navega através delas. Você transformou uma turbulência em uma oportunidade de mudar a rota de muitas vidas, incluindo a sua própria. Continue voando alto e mostrando o caminho para outros. Com admiração, comandante Peixoto. Enquanto lia a carta, Isabela olhou pela janela de seu escritório. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja que lembravam as manhãs em Três Corações. Em sua mesa, o celular vibrou com uma mensagem de seu pai. Filha, sua mãe e eu estamos voltando para Minas. Quando vier no fim de semana, vou te mostrar um projeto que pensei para expandir o programa para a nossa região. Tem muitos jovens aqui que também merecem a chance de voar. Um ano após o lançamento do programa Asas do Futuro, o antigo galpão de café da família de Isabela em Três Corações havia se transformado em um centro de treinamento. O cheiro de grãos torrados ainda pairava no ar,
misturando-se agora com o aroma de livros novos e o zunido de computadores. Naquela manhã de sábado, Isabela observava seu pai, seu Antônio, explicando para um grupo de jovens agricultores como a tecnologia podia ser aliada do campo. O projeto piloto de formação em tecnologia agrícola, uma ramificação do programa Asas do Futuro, estava começando a dar seus primeiros frutos. Quando minha filha sugeriu transformar o galpão em um centro de estudos, confesso que fiquei com o pé atrás, compartilhou seu Antônio com os alunos. Mas então percebi que, assim como o café precisa de raízes fortes para dar bons frutos, nossos jovens precisam de uma base sólida para crescer. Dona Cecília, que agora coordenava a cozinha do centro, onde os alunos recebiam alimentação durante os cursos, aproximou-se com uma bandeja de pão de queijo recém-saído do forno. Filha, a Ana Carolina está na linha, quer falar com você. Na videochamada, Ana Carolina mal continha sua empolgação. Agora gerente júnior do programa de diversidade da Celestial Airlines, ela tinha novidades importantes. Isabela, você não vai acreditar. A pesquisa que fizemos sobre o impacto do programa foi selecionada para apresentação no Congresso Internacional de Aviação Civil em Genebra. A pesquisa, desenvolvida em parceria com a universidade onde Teresa, esposa do tenente-coronel Alexandre, lecionava, demonstrava como programas de inclusão bem estruturados podiam transformar não apenas vidas individuais, mas setores inteiros da economia. E tem mais, continuou Ana. Lembra do Lucas, aquele menino do interior de São Paulo? Ele acabou de ser aprovado no curso de Engenharia Aeronáutica. A bolsa de estudos já está garantida pela Fundação da Dona Aparecida. Enquanto conversavam, Isabela viu pela janela do galpão uma movimentação diferente. Um grupo de executivos de grandes empresas chegava para o primeiro workshop de mentoria reversa, onde aprenderiam com os jovens do programa sobre realidades diferentes das suas. Entre eles estava Regina Vasconcelos, que havia se tornado uma das maiores entusiastas do projeto após ver seus resultados práticos. Sabe, ela comentou ao encontrar Isabela, quando você propôs essa ideia de mentoria reversa, achei que seria apenas um exercício de relações públicas. Mas está se tornando uma das experiências mais transformadoras da minha carreira. O workshop daquele dia seria conduzido por Rodrigo, o jovem que um ano antes havia surpreendido Isabela com a faixa no saguão da Celestial Airlines. Agora, ele se preparava para compartilhar sua experiência sobre como conciliar estudos, trabalho e vida familiar, uma realidade comum entre os jovens de origem humilde. Dona Isabela chamou Rodrigo antes de começar sua apresentação. Trouxe uma coisa para a senhora ver. Era um caderno antigo, todo rabiscado, onde ele havia anotado suas primeiras ideias para o futuro. Na primeira página, uma frase destacada: "Se ela conseguiu, eu também posso." A tarde avançava e o centro de treinamento fervilhava com atividades. Em uma sala, jovens aprendiam programação básica para sistemas agrícolas. Em outra, um grupo se preparava para processos seletivos em companhias aéreas. No pátio, seu Antônio mostrava orgulhoso sua mais nova invenção, um sistema de irrigação automatizado desenvolvido em parceria com os alunos do curso de tecnologia. Maria do Carmo, que agora dividia seu tempo entre o projeto original e o centro de treinamento, aproximou-se de Isabela com um sorriso nostálgico. "Lembra quando você me disse que tinha medo de voltar aqui? Olha só o que seu retorno às raízes proporcionou." O telefone de Isabela vibrou com uma mensagem do tenente-coronel Alexandre. "Acabei de sair de uma reunião com o alto comando. O programa de cooperação técnica foi aprovado para a expansão nacional. Prepare-se para multiplicar esse trabalho por todo o país." Enquanto lia a mensagem, Isabela observava o movimento no centro de treinamento através da mesma janela de onde, anos atrás, costumava olhar os pés de café e sonhar com uma vida diferente. A vida tinha mesmo se transformado, mas de uma maneira que sua versão mais jovem jamais poderia imaginar. O sol nascia sobre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, pintando o céu com tons de rosa e laranja, que lembravam as manhãs em Três Corações. Isabela atravessava o saguão principal, não mais como a comissária arrogante de antes, mas como diretora do programa Asas do Futuro, que agora se tornara uma referência nacional em inclusão social. Naquela manhã especial, um grupo de 50 jovens do programa
embarcaria para um intercâmbio internacional, resultado da parceria com escolas de aviação na Europa. Entre eles estava Ana Carolina, agora prestes a assumir a coordenação de um novo núcleo do projeto em Salvador, em parceria com o tenente-coronel Alexandre. Nervosa? Perguntou Isabela, ajudando Ana a organizar os últimos detalhes do embarque. Um pouco, admitiu Ana com um sorriso. Mas você me ensinou que nossos medos podem se transformar em nossa maior força. O comandante Miguel Peixoto, que pilotaria o voo especial, aproximou-se do grupo. Seus cabelos estavam mais grisalhos, mas seu sorriso mantinha a mesma gentileza de sempre. Prontos para decolar? Este é um voo que vai entrar para a história da nossa companhia. Dona Aparecida Mendonça, que havia se tornado presidente do conselho do programa Asas do Futuro, observava a cena com satisfação. Ao seu lado, Regina Vasconcelos consultava alguns documentos em seu tablet. As inscrições para a próxima turma bateram todos os recordes, comentou Regina. Empresas de todo o país querem replicar o modelo. Quem diria que um momento de crise poderia gerar tanto impacto positivo? Camila, agora gerente de recursos humanos da Celestial Airlines, aproximou-se com uma surpresa. Um jornal internacional com uma matéria de capa sobre o programa. O título dizia: Projeto Brasileiro revoluciona a inclusão social na aviação mundial. Olha só quem está chegando, apontou Camila. Lucas, o jovem que sonhava com engenharia aeronáutica, entrava no saguão vestindo o uniforme de estagiário da maior fabricante de aviões do país. Ao seu lado, Rodrigo, agora instrutor do programa, orientava um novo grupo de alunos. Isabela, chamou uma voz familiar. Seus pais, seu Antônio e Dona Cecília, chegavam com uma cesta de quitutes mineiros para a despedida do grupo. O centro de treinamento em Três Corações havia se tornado um modelo tão bem-sucedido que 3 outras unidades estavam sendo inauguradas em diferentes regiões do país. Filha, disse Dona Cecília, ajeitando o lenço colorido no pescoço de Isabela, o mesmo que ela usava em seu primeiro dia como comissária, agora um símbolo de sua jornada de transformação. Olha só quantas vidas você ajudou a transformar por ter tido a coragem de enfrentar seus próprios preconceitos. O sistema de som do aeroporto anunciou o início do embarque. Os 50 jovens do programa, vestindo camisetas com a frase "Nossas raízes são nossas asas", começaram a se dirigir ao portão. Antes de embarcarmos, disse Ana Carolina, gostaríamos de fazer uma homenagem. Os jovens se organizaram em semicírculo e, para surpresa de Isabela, começaram a cantar uma música que ela conhecia bem. O antigo hino do coral da Igreja de Três Corações, onde ela cantava em sua juventude. A letra havia sido adaptada para falar sobre sonhos, superação e a importância de manter as raízes mesmo voando alto. O tenente-coronel Alexandre, que havia chegado silenciosamente, aproximou-se de Isabela. Sabe, quando nos encontramos naquele voo, jamais imaginei que estaríamos aqui hoje testemunhando tudo isso. É incrível como a vida nos surpreende, respondeu Isabela, sua voz embargada pela emoção. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho. Enquanto observava os jovens embarcando, Isabela refletia sobre sua jornada. O preconceito que quase destruíra sua carreira havia se transformado em uma força de mudança que agora tocava milhares de vidas. Suas raízes, que um dia ela tentou esconder, haviam se tornado a base de algo muito maior que ela mesma. O sol já estava alto no céu quando o avião decolou, carregando não apenas 50 jovens, mas também os sonhos e esperanças de muitos outros que viriam depois. No saguão do aeroporto, Isabela segurava a mão de sua mãe, enquanto seu pai abraçava orgulhoso um grupo de novos alunos que chegava para conhecer o programa. "E então, filha?", perguntou Dona Cecília, com um sorriso doce. "Para onde vamos voar agora?" Isabela olhou para o céu através das grandes janelas do aeroporto, seu coração transbordando de gratidão e propósito. "Para onde nossos sonhos nos levarem, mãe. Mas agora sabemos que, não importa o quão alto voemos, nossas raízes sempre nos manterão fortes e verdadeiros."